O ar-condicionado do átrio reluzente da Studio K-Toon, em pleno coração de Gangnam, parecia sugar a pouca coragem que Lee Min-jun conseguira reunir. Aos 22 anos, sentia-se dolorosamente fora de lugar naquele arranha-céus espelhado, um pardal pálido e assustado entre pavões corporativos. O seu cabelo escuro e liso caía-lhe sobre a testa, uma cortina instintiva para os seus olhos grandes e ansiosos. As suas calças de ganga escuras e a t-shirt cinzenta, embora impecavelmente limpas, pareciam gritar bairro operário de Incheon, em contraste com os fatos elegantes e os vestidos de marca que deslizavam pelo mármore polido. Apertou a alça da sua mochila velha, onde os seus cadernos de desenho e um tablet gasto eram os seus únicos escudos contra o mundo. Este estágio era a sua oportunidade, a tábua de salvação para ele e para sua mãe, mas o terror ameaçava afogá-lo antes mesmo de começar. Respirou fundo o ar frio e artificial que cheirava a café caro e a uma ambição quase palpável. Lee Min-jun-si? Uma voz melodiosa, mas com um quê de aço por baixo, fê-lo sobressaltar-se. Era a coordenadora de estágios, uma mulher de sorriso profissional e olhar avaliador. Bem-vindo a Estúdio K-Toon. O seu supervisor, Sr. Ryland de Silva, está à sua espera na sala de projetos B. Min-jun curvou-se profundamente, murmurando um agradecimento quase inaudível. Enquanto seguia a coordenadora por corredores imaculados, ladeados por pósteres vibrantes de webtoons de sucesso, sentiu os olhares curiosos dos funcionários. Sentia-se como um espécime estranho, demasiado pálido, demasiado quieto, demasiado comum. A sua única consolação era a imagem mental do seu próprio webtoon secreto, As Crônicas do Corvo Solitário. Uma fantasia sombria onde um herói marginalizado, muito parecido consigo mesmo, navegava por um mundo de intrigas e perigos. Era lá, nas páginas digitais do seu tablet antigo, no seu minúsculo e desordenado Goshiwon, que ele respirava de verdade. A sala de projetos B era ampla, minimalista, com uma parede inteira de vidro oferecendo uma vista deslumbrante sobre Seul. No centro, virado de costas, estava um homem. Mesmo de costas, a sua presença era magnética. Virou-se lentamente e Min-jun sentiu o ar faltar-lhe. Ryland de Silva era tudo o que ele não era. Cerca de 30 anos, pele de um tom bronzeado quente e profundo que parecia absorver e refletir a luz, cabelo escuro impecavelmente penteado para trás e um fato cinzento carvão que gritava alfaiataria de luxo. O relógio no seu pulso era discreto, mas inconfundivelmente caro. O seu sorriso era largo, branco, quase ofuscante. Mas os seus olhos eram frios, calculistas, e percorreram Min-jun de cima a baixo com uma rapidez que o fez sentir-se dissecado. Ah, Lee Min-jun-si, disse Rylan, a sua voz um barítono suave com um leve sotaque estrangeiro, britânico, americano, que a empresa certamente considerava um trunfo global, o nosso novo estagiário. Bem-vindo à equipa. Estendeu a mão, adornada com um anel discreto, mas de aspecto pesado. A mão de Min-jun, pálida e ligeiramente trêmula, pareceu desaparecer na sua. Temos grandes esperanças em si. Ouvi dizer que tem talento. Havia algo na forma como disse talento que fez Min-jun sentir um arrepio. Não parecia um elogio. Nesse momento, outra estagiária entrou na sala, quase colidindo com Min-jun. Era Kim Ji-soo, uma rapariga de ar inteligente e determinado, cujos olhos se arregalaram ligeiramente ao ver Rylan. Ela curvou-se apressadamente. Peço desculpa, Sunbae-nin. Rylan riu-se, um som que não chegou aos seus olhos. Não faz mal, disse Susi. Estava apenas a dar as boas-vindas ao nosso artista delicado. Piscou o olho a Min-jun, que sentiu o rosto a arder. Certifiquem-se de que lhe mostram como funciona a máquina de café topo de gama. É crucial para a sobrevivência aqui. Min-jun e Jisoo trocaram um olhar rápido. Jisoo ofereceu-lhe um pequeno sorriso simpático, quase cúmplice, antes de desviar o olhar para Rylan com uma expressão cuidadosamente neutra. Naquele primeiro encontro, Min-jun sentiu um nó de pressentimento no estômago. Aquele sorriso de Rylan não prometia nada de bom. O corvo solitário dentro de si eriçou as penas, sentindo a aproximação de uma tempestade. As primeiras semanas foram uma névoa de ansiedade e tarefas menores. Enquanto outros estagiários, especialmente aqueles que riam mais alto das piadas de Rylan ou que o elogiavam descaradamente, recebiam tarefas de design preliminar ou assistiam a reuniões de conceito, Min-jun era o rapaz dos recados glorificado. Renomear milhares de ficheiros de imagem com uma nomenclatura específica e tediosa que Rylan mudava constantemente. Buscar cafés específicos em Gangnam.
Não esse, Minjun-si, o outro, com leite de aveia orgânico e uma pitada de cardamomo, consegue perceber a diferença. Transcrever longas e monótonas reuniões de marketing, onde Rylan usava uma profusão de anglicismos e jargão corporativo que fazia a cabeça de Minjun andar à roda. É para aprender os fundamentos, Minjun-si, dizia Rylan com o seu sorriso patenteado, quando Minjun ousava perguntar se poderia ajudar em algo mais criativo, construir a casa a partir das fundações. Além disso, acrescentava, baixando a voz confidencialmente, precisamos de alguém de confiança para estas tarefas vitais. E você parece-me confiável. Era uma forma de o prender, de o fazer sentir que aquelas tarefas humilhantes eram de alguma forma um sinal de favor. Minjun, desesperado por agradar, por provar o seu valor, engolia a frustração e obedecia em silêncio. Comia o seu simples triângulo de kimbap apressadamente na escada de emergência, o cheiro a cimento frio contrastando com os aromas gourmet que emanavam da copa dos funcionários. Jisoo observava tudo com uma preocupação crescente. Via a forma como Rylan parecia encontrar prazer em atribuir a Minjun as tarefas mais ingratas, como seus olhos brilhavam com escárnio disfarçado quando Minjun se atrapalhava com uma ordem ou parecia sobrecarregado. Tentava ajudar Minjun discretamente, oferecendo-se para dividir algumas das tarefas mais repetitivas, deixando uma bebida energética na sua secretária com um bilhete anônimo com um pequeno desenho de um corvo sorridente. Minjun agradecia-lhe com um olhar, mas raramente falava sobre o assunto. A vergonha era uma barreira quase intransponível. O ponto de viragem silencioso aconteceu numa terça-feira chuvosa. Numa sessão de brainstorming para um novo webtoon de fantasia histórica, a equipa debatia o design do vilão principal. As ideias eram genéricas, clichês de armaduras negras e olhos vermelhos brilhantes. Minjun, que adorava história e mitologia coreana, sentiu uma faísca de inspiração. Após vários minutos de hesitação angustiante, ergueu a mão timidamente. Com licença, Sumbainin, gaguejou, sentindo o olhar de Rylan fixo nele. Talvez o vilão não precisasse de ser obviamente mau. Talvez ele pudesse usar as cores da realeza, como o amarelo e o vermelho, mas de forma distorcida, como se a própria tradição estivesse corrompida por dentro. E a sua arma, talvez uma daquelas leques de batalha antigos, mas com lâminas escondidas. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Rylan encostou-se na cadeira, tamborilando os dedos na mesa. Um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. Amarelo e vermelho? Para um vilão? Minjun-si, isso é, muito ingênuo, muito local. Precisamos de algo com apelo global, algo que grite perigo, universalmente. Preto, cinzento escuro, talvez um toque de roxo ameaçador, cores que funcionem nos mercados internacionais. Descartou a ideia com um aceno de mão, mas os seus olhos detiveram-se em Minjun por um instante a mais, um brilho calculista na sua profundidade. Mas obrigado pela sua contribuição pitoresca. Minjun sentiu o rosto a queimar, afundou-se na cadeira, desejando desaparecer. Jisoo lançou-lhe um olhar de simpatia impotente. Mais tarde nesse dia, Minjun viu Rylan a rabiscar furiosamente num caderno Moleskine caro. Conseguiu vislumbrar um esboço rápido de uma figura régia vestida de amarelo e vermelho, segurando um leque de aspecto sinistro. O seu estômago deu um nó. Seria coincidência? Ou... Não. Rylan tinha ridicularizado a ideia. Devia ser imaginação sua. A sua tendência para a autossabotagem sussurrava-lhe que estava a ser paranoico. A verdadeira violação aconteceu algumas noites depois. Exausto após ter ficado até às 11 da noite a renomear uma biblioteca inteira de ficheiros pela terceira vez. Mudamos a estratégia de SC, temos de ser ágeis. Minjun arrumou as suas coisas à pressa. Só quando chegou ao seu Goshiwon minúsculo, o cheiro familiar a kimchi velho e desinfetante barato a envolvê-lo, é que percebeu o seu erro catastrófico. O seu caderno de esboços A4, aquele onde derramava a alma do corvo solitário, não estava na mochila. Tinha ficado na sala de projetos. O pânico gelou-lhe o sangue. Aquele caderno continha tudo: designs detalhados de personagens, arcos de história complexos, notas sobre o world building, diálogos. Era o seu coração exposto em grafite e tinta. Voltar ao escritório àquela hora era impensável. Rezou para que ninguém o encontrasse, para que estivesse seguro debaixo de uma pilha de papéis. Na manhã seguinte entrou no escritório com o coração aos pulos. Rylan já lá estava, impecável como sempre, a beberricar um expresso numa chávena de porcelana fina. Não havia sinal do caderno na sala de projetos.
Min-jun sentiu uma onda de alívio, até que Rylan o chamou à sua secretária. Min-jun, sim, disse Rylan com um tom casual que não enganava ninguém. Parece que deixou isto para trás. Abriu uma gaveta e tirou o caderno de esboços. O coração de Min-jun parou. Rylan folheou-o lentamente, um sorriso trocista nos lábios. Interessante. As Crônicas do Corvo Solitário. Um título um pouco deprimente, não acha? Mas os desenhos têm um certo talento bruto, muito escuro, muito gótico, talvez demasiado nichado para o nosso público-alvo. Ele parou numa página que continha um esboço detalhado do corvo, com as suas asas esfarrapadas e olhar penetrante, e um diagrama complexo do sistema de magia do seu mundo. Os olhos de Rylan brilharam com algo que Min-jun não conseguiu decifrar. Desprezo. Ou seria cobiça? Guarde bem as suas coisas, Min-jun-si, disse Rylan, devolvendo-lhe o caderno com um gesto displicente. Num ambiente competitivo como este, nunca se sabe quem pode estar a espreitar. A ameaça velada pairou no ar. Min-jun agarrou o caderno como se fosse uma tábua de salvação, murmurando um pedido de desculpas, e fugiu para a sua estação de trabalho, sentindo-se violado e impotente. Nas semanas seguintes, o pesadelo tornou-se realidade. Rylan foi encarregado de liderar o desenvolvimento de um novo webtoon de fantasia de grande orçamento, um projeto crucial para a empresa. E nas reuniões de apresentação internas, Min-jun começou a ver os seus filhos roubados, distorcidos e polidos para consumo em massa. O design do vilão que Rylan apresentava agora era uma figura imponente, vestida com sedas escuras, mas com detalhes subtis em dourado e um leque ornamentado como arma principal. Uma versão comercializada da sua ideia inicial. A protagonista feminina tinha um companheiro animal, um falcão sômbrio com olhos inteligentes, que era uma cópia descarada do companheiro corvo de Min-jun. Até mesmo elementos do enredo, como um sistema de magia baseado em emoções sômbrias que Min-jun tinha detalhado no seu caderno, apareciam na apresentação de Rylan, simplificados e despojados da sua nuance original. Rylan apresentava estas ideias como suas, com a sua eloquência habitual, falando de sinergias criativas e visão de mercado global. Recebia elogios dos executivos juniores e dos outros estagiários bajuladores. Min-jun assistia a tudo sentado no fundo da sala, um nó de raiva e desespero a apertar-lhe a garganta. Reconhecia cada detalhe roubado, cada reviravolta plagiada. Mas quem acreditaria nele? O estagiário pálido e insignificante contra o supervisor estrela, carismático e bem relacionado? O medo paralisava-o. Falar seria suicídio profissional, Jisoo também reconheceu. Via a angústia nos olhos de Min-jun cada vez que Rylan apresentava as suas novas ideias. Um dia encurralou-o perto das máquinas de venda automática. Min-jun, disse ela, voz baixa e urgente. Isto não está certo. Ele está a roubar o teu trabalho. Tens de dizer alguma coisa. Min-jun abanou a cabeça, os olhos fixos no chão. Não posso, Jisoo. Ninguém vai acreditar em mim. Ele é o Sanbainin. Eu só tenho de aguentar. É só um estágio. A resignação na sua voz partiu o coração de Jisoo. Ela queria gritar, queria ir ter com os recursos humanos, mas o medo pela sua própria posição, pelo seu próprio futuro precário naquela indústria implacável, também a silenciava. Sentiu uma onda de culpa e raiva pela sua própria impotência. Desesperado por uma válvula de escape, por um lugar onde a sua voz ainda importasse, Min-jun mergulhou de cabeça no seu webtoon anônimo. Cada noite, no seu cubículo apertado do Goshiwon, o brilho do tablet iluminando o seu rosto concentrado, ele dava vida ao corvo solitário. Derramava ali toda a sua frustração, a sua raiva silenciosa, a sua sensação de invisibilidade. A história tornou-se mais sombria, mais complexa. Os demônios corporativos que o corvo enfrentava começaram a semelhar-se assustadoramente a Rylan, com os seus sorrisos falsos e palavras melífluas que escondiam intenções venenosas. A arte tornou-se mais expressiva, cada traço carregado de emoção crua. Ele continuava a postar os capítulos numa plataforma online obscura, frequentada por um pequeno nicho de leitores de webtoons independentes. Para sua surpresa, o número de leitores fiéis começou a crescer lentamente. Os comentários tornaram-se mais longos, mais analíticos, e havia um leitor em particular que assinava como Old Dragon Reader, cujos comentários eram incrivelmente perspicazes. Elogiava a originalidade do world building, a profundidade psicológica do corvo, a ousadia da narrativa. Há muito tempo que não lia algo tão autêntico e com tanto potencial, escreveu Old Dragon Reader num comentário recente. Este corvo tem alma.
Continue, jovem artista. O mundo precisa de ouvir esta voz. Cada comentário de Old Dragon Reader era como um bálsamo para a alma ferida de Min Jun. Dava-lhe a força para continuar a levantar-se de manhã, para enfrentar mais um dia de microagressões e tarefas humilhantes sob o olhar trocista de Rylan. Aqueles elogios anônimos eram a sua única validação, a prova secreta de que o seu talento era real, mesmo que no mundo real ele fosse tratado como lixo. Entretanto, o projeto de Rylan, construído sobre as fundações roubadas do trabalho de Min Jun, ganhava cada vez mais destaque dentro da estúdio K-Toon. Foi oficialmente aprovado para produção e selecionado para uma apresentação final ao próprio CEO, o lendário e algo temido Sr. Park Jae-sung. Era a grande oportunidade de Rylan brilhar, de solidificar a sua posição como uma estrela em ascensão na empresa. Para manter as aparências de que Min Jun fazia parte da equipa criativa, Rylan atribuiu-lhe uma tarefa monumental e ingrata: colorir digitalmente centenas de painéis de fundo e personagens secundários para a apresentação final. Era um trabalho meticuloso, exaustivo, que exigia horas a fio em frente ao computador, afinando sombras e matizes que provavelmente ninguém notaria. Preciso da sua atenção ao detalhe nisto, Min Jun-si, disse Rylan com falsa seriedade. É para garantir que a visão geral seja perfeita. Confio em si para não estragar tudo. Era mais uma forma de o manter ocupado, de o impedir de pensar demasiado e de garantir que ele não teria tempo nem energia para causar problemas. Min Jun trabalhou como um autômato, os olhos a arder, as costas a doer. Cada painel que coloria era uma facada no coração, uma recordação do seu trabalho roubado. Mas enquanto coloria as cenas que Rylan tinha distorcido, ele infundia nelas, quase inconscientemente, a atmosfera sômbria e melancólica do seu próprio corvo solitário. As sombras eram um pouco mais profundas, as cores um pouco mais dessaturadas, um reflexo silencioso da sua própria angústia. Jisoo observava-o com o coração apertado. Via a exaustão nos seus ombros curvados, as olheiras escuras sob os seus olhos. Uma noite, encontrou-o adormecido sobre o teclado, a luz do monitor iluminando seu rosto pálido. Hesitou, depois pegou numa manta que guardava no escritório e cobriu gentilmente. Isto tem de parar, murmurou para si mesma. Uma ideia desesperada começou a formar-se na sua mente. Era arriscado, muito arriscado. Mas ver Min Jun a ser destruído lentamente era insuportável. O dia da apresentação chegou como uma sentença. A sala de reuniões principal, no último andar, era um santuário de poder corporativo. Janelas do chão ao teto revelavam uma vista panorâmica de Seul, um mar de arranha-céus e luzes cintilantes. Uma longa mesa de mogno polido dominava o espaço. Executivos de topo murmuravam entre si, ajustando as gravatas e verificando os seus tablets. A tensão era palpável. Rylan de Silva estava no seu elemento. Passeava pela sala, cumprimentando os executivos com seu charme habitual, exalando confiança e controlo. O seu fato hoje era de um azul marinho profundo, a camisa de seda branca imaculada. Parecia um predador no auge da sua força. Min Jun estava sentado num canto discreto, quase escondido atrás de um vaso de plantas. Tinha terminado a colorização na noite anterior, trabalhando até de madrugada. Sentia-se vazio, exausto e com uma sensação de pavor iminente. Jisoo sentou-se a algumas cadeiras ao lado, lançando-lhe olhares ansiosos e encorajadores que ele mal conseguia retribuir. Ela tinha feito algo na noite anterior, algo que fazia o seu próprio coração bater descompassado. Tinha enviado um e-mail anônimo de uma conta descartável criada numa lan house para o endereço geral dos recursos humanos, com um link para as crônicas do Corvo Solitário e uma nota vaga sobre semelhanças preocupantes com um novo projeto de fantasia. Rezava para que não fosse rastreada, rezava para que alguém o lesse, rezava para que fizesse alguma diferença. Então, a porta abriu-se e Sr. Park Jae-sung entrou. Um silêncio instantâneo caiu sobre a sala. Park era um homem na casa dos 50, de estatura média, mas com uma presença que dominava o ambiente. Os seus cabelos eram grisalhos nas têmporas, o rosto marcado por rugas de concentração e os seus olhos, por detrás de uns óculos de aro fino, eram aguçados, penetrantes, como se pudessem ver através de qualquer fachada. Ele era a lenda viva da indústria de webtoons, um homem que tinha construído a estúdio K-Toon do zero com visão, trabalho árduo e, dizia-se, uma intuição infalível para o verdadeiro talento e uma tolerância zero para a falta de ética.
Ele era a lenda viva da indústria de webtoons, um homem que tinha construído a Studio K-Toon do zero com visão, trabalho árduo e, dizia-se, uma intuição infalível para o verdadeiro talento e uma tolerância. Cumprimentou os executivos com um aceno de cabeça curto e sentou-se na cabeceira da mesa. "Comecem", disse ele, a voz calma, mas imperiosa. Rylan assumiu o palco. Com a sua eloquência habitual, começou a apresentação, usando gráficos impressionantes e os painéis coloridos por Min-jun para ilustrar o conceito do novo webtoon, provisoriamente chamado A Sombra do Falcão. Falou sobre o potencial de mercado, as oportunidades de merchandising, a propriedade intelectual inovadora. Descreveu a história, a jornada de um herói relutante e do seu companheiro Falcão Sombrio contra um império corrupto liderado por um vilão manipulador que usava um leque mortal. Min-jun ouvia, cada palavra uma tortura. Era a sua história, a sua alma, roubada, distorcida, embalada para venda. Apertou os punhos debaixo da mesa, as unhas a cravarem-se nas palmas das mãos. Quando Rylan terminou, houve uma salva de palmas educada dos executivos. Sr. Park permaneceu em silêncio por um momento, os olhos fixos no ecrã onde estava projetado o design do vilão com o seu leque dourado e vermelho. "Interessante, Sr. de Silva", disse Sr. Park, finalmente. A sua voz era neutra. "O conceito visual é apelativo. No entanto..." Fez uma pausa e todos na sala prenderam a respiração. A premissa central, a dinâmica entre o herói e o seu companheiro animal, e especialmente o design e a motivação do vilão, são extraordinariamente, quase perturbadoramente, semelhantes a um webtoon independente que tenho acompanhado recentemente. O sorriso de Rylan vacilou por uma fração de segundo. "Sério, Sr. Park. Há tantas ideias a flutuar por aí. Suponho que as coincidências aconteçam." Park ignorou a interrupção. "Um trabalho anônimo, publicado numa plataforma pequena. Chama-se As Crônicas do Corvo Solitário." Os olhos de Min-jun arregalaram-se. Jisoo prendeu a respiração. Sr. Park estava a falar do seu webtoon. "Por acaso, o senhor ou a sua equipa inspiraram-se nele?" A pergunta pairou no ar, carregada de peso. Rylan forçou uma gargalhada nervosa. "Receio nunca ter ouvido falar desse título, senhor. Como disse, este conceito é fruto de um longo e árduo processo criativo interno. Totalmente original, garanto-lhe." O ligeiro tremor na sua voz desmentia a sua confiança. Sr. Park não respondeu imediatamente. Em vez disso, fez um gesto ao seu assistente, que rapidamente digitou algo num portátil. No ecrã gigante atrás de Rylan, a imagem da apresentação foi substituída pela página inicial de As Crônicas do Corvo Solitário. O estilo artístico era inconfundível, mais cru, mais sombrio, mas vibrante de emoção. O corvo solitário olhava para a sala com os seus olhos penetrantes, uma figura de desafio silencioso. Sr. Park pediu ao assistente para navegar até um capítulo específico, um que detalhava a filosofia do vilão e mostrava esboços do seu design inicial. Um nobre corrompido, vestido de amarelo e vermelho, com um leque ameaçador. A semelhança com o projeto A Sombra do Falcão de Rylan era inegável e chocante. Mas a versão online era claramente original, a fonte não diluída. Um murmúrio percorreu a sala. Os executivos trocavam olhares desconfortáveis. Rylan estava pálido debaixo do seu bronzeado, uma fina camada de suor brilhando na sua testa. "Curioso", repetiu Sr. Park, a voz ainda calma, mas com um tom glacial. "Muito curioso. O departamento de RH recebeu esta manhã um e-mail anônimo chamando a atenção para estas semelhanças. Inicialmente, considerei uma tentativa de sabotagem, mas agora..." Ele deixou a frase pairar. Jisoo sentiu o coração na boca, rezando para que o anonimato do seu e-mail resistisse. Sr. Park voltou a sua atenção para a lista de estagiários envolvidos no projeto. Os seus olhos percorreram os nomes. "Lee Min-jun-si", chamou ele. A sua voz ecoou no silêncio pesado. "Por favor, aproxime-se." Min-jun sentiu como se estivesse a mover-se através de melaço. As pernas tremiam-lhe. Todos os olhares estavam sobre ele. Jisoo deu-lhe um pequeno aceno quase imperceptível. Ele parou em frente à mesa, curvando-se instintivamente. Sr. Park apontou para o ecrã. "Este corvo solitário, este estilo artístico inconfundível, é seu, não é?" Min-jun engoliu em seco. O medo ainda o agarrava, mas algo mais estava a acontecer dentro dele. A imagem da sua criação ali no ecrã gigante, reconhecida pelo próprio Sr. Park, era surreal. Lembrou-se dos comentários de Old Dragon Reader, da sua própria paixão derramada naquelas páginas digitais. Levantou a cabeça, encontrando o olhar penetrante de Sr. "É sim, senhor." A sua voz saiu trêmula no início, mas depois ganhou força. "É.
É o meu webtoon. Chama-se As Crônicas do Corvo Solitário. Fale-nos sobre ele, pediu o Sr. Park calmamente. E Min-jun falou. Esqueceu-se da sala, dos executivos, até mesmo de Rylan, que agora o encarava com puro pânico nos olhos. Falou da sua inspiração, a sensação de ser um outsider, a luta contra a injustiça, a beleza encontrada na escuridão. Descreveu o corvo, não como um herói, mas como um sobrevivente que usava a sua inteligência e a sua arte como armas. Explicou a filosofia complexa do seu vilão, a corrupção da tradição, o simbolismo das cores. Falou com uma paixão e uma clareza que surpreenderam a todos, inclusive a si mesmo. A sua voz, normalmente hesitante, tornou-se fluida, vibrante. A alma do seu trabalho, a profundidade que Rylan tinha tentado apagar, encheu a sala. Quando terminou, um silêncio profundo instalou-se. A sinceridade de Min-jun era palpável, o seu talento inegável. A versão polida, mas superficial de Rylan parecia agora oca, uma imitação barata. Rylan tentou intervir, gaguejando. Sr. Park, isto é um mal-entendido. Obviamente houve influências criativas, trabalho de equipa. O estagiário está confuso, talvez a tentar. Silêncio, Sr. de Silva. A voz de Sr. Park cortou o ar como uma lâmina. Ele levantou-se, o seu olhar frio fixo em Rylan. Na Studio K-toon temos 2 pilares, originalidade e integridade. O senhor, hoje, demonstrou uma falta abismal de ambos. Tentou enganar esta empresa e, pior, tentou destruir o espírito de um jovem artista talentoso para promover a sua própria carreira medíocre. Sr. Park fez um gesto ao chefe de segurança que tinha entrado discretamente na sala. Considere o seu contrato terminado com efeito imediato. Por favor, acompanhe o Sr. de Silva para fora das instalações. Certifiquem-se de que ele não leva nada que não lhe pertença. Rylan ficou boquiaberto, o rosto uma máscara de choque e humilhação. Enquanto era escoltado para fora da sala, sem sequer poder recolher os seus pertences pessoais, o seu olhar cruzou-se com o de Min-jun. Não havia arrogância agora, apenas um medo abjeto e um ressentimento impotente. A porta fechou-se atrás dele, selando o seu destino. Um suspiro coletivo pareceu percorrer a sala. A tensão quebrou-se, substituída por um burburinho de choque e alívio. Sr. Park ignorou os murmúrios e voltou-se para Min-jun, e pela primeira vez, um sorriso genuíno suavizou as suas feições severas. Lee Min-jun-si, disse ele, e a sua voz agora continha um calor inesperado. Acontece que Old Dragon Reader tem sido um fã do seu trabalho desde os primeiros capítulos. Min-jun arregalou os olhos, incrédulo. Old Dragon Reader era o CEO? Sr. Park riu-se da sua expressão atônita. Gosto de me manter a par do que acontece nas bases, dos talentos emergentes que ainda não foram descobertos. O seu trabalho, Min-jun-si, é excepcional. Tem uma voz única, uma visão poderosa. É exatamente o tipo de criador que procuramos na Studio K-toon. Ele fez uma pausa, o seu olhar varrendo a sala antes de voltar a fixar-se em Min-jun. Queremos que As Crônicas do Corvo Solitário seja o nosso próximo grande lançamento, oficialmente, com todos os recursos, todo o apoio de marketing e total liberdade criativa para si. O que me diz? Min-jun sentiu as lágrimas a picarem-lhe os olhos. Era demasiado para assimilar. A queda de Rylan, a revelação sobre Old Dragon Reader, a oferta, parecia um sonho. Olhou para Jisoo, que lhe sorria abertamente, os olhos brilhando de orgulho e alívio. Foi o sorriso dela que o trouxe de volta à realidade. Ele endireitou os ombros, respirou fundo e curvou-se profundamente perante Sr. Park. Sim, senhor, disse ele, a voz embargada pela emoção, mas firme. Aceito. Seria uma honra. Alguns meses depois, o estúdio de Lee Min-jun na Studio K-toon era espaçoso e luminoso, muito diferente do seu antigo Goshiwon. As paredes estavam cobertas de esboços conceptuais, storyboards e notas para as crônicas do Corvo Solitário. O webtoon tinha sido lançado com um grande alarde e era agora um sucesso estrondoso, no topo dos rankings, aclamado pela crítica e amado pelos leitores pela sua profundidade, originalidade e arte deslumbrante. Min-jun estava sentado à sua secretária digital, a caneta a deslizar habilmente sobre o tablet. Estava mais confiante agora, a sua postura mais direita, embora ainda mantivesse uma humildade natural. O cabelo já não lhe caía tanto sobre os olhos. Tinha recebido recentemente o prémio de Artista Revelação do Ano, um troféu pesado que agora brilhava numa prateleira. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Kim Ji-soo, agora a sua assistente principal e amiga mais próxima. Reunião de equipa em 10 minutos, chefe. E trouxe o seu café favorito, o simples, sem cardamomo. Min-jun sorriu, respondeu rapidamente e levantou-se, espreguiçando-se.
Foi até a janela e olhou para a paisagem urbana vibrante de Seul. Lembrou-se